Então, só. Falta pouco, né? Deixa eu ver Só depois terminei do mesmo o segundo. primeiro. Depois, deixa eu ver aqui. Depois E às vezes atrapalha. do segundo não falta muito mesmo, não. É mais rapidinho, né? Eu tô preferindo até agora, mas. Pode falar, pode falar. Não tô falando nada, não, tô respondendo. Ah, tá. Gente, eu tô me acertando aqui, tá? Eu preferi. Beleza, senhor. Eu agora preferi mais o segundo livro do que o primeiro. Achei mais detalhado o andamento da história. Apesar de ser mais objetivo, né, mais sucinto, ele já traz, assim, coisas mais relevantes, né, que não tinha aparecido até então. Aham. Antes Mas tinha que. Oi? pode falar. Antes tinha que. Tá. Antes tinha que contar. Era muito personagem, né? Aí no segundo livro, como todo mundo já sabe quem é cada um, aí eles já falam mais da história, não sobre tantos personagens, né? Isso, exatamente. O Adriano entrou também. Deixa eu liberar ele aqui. Vocês podem falar, tipo, sobre o livro 2, qualquer coisa, porque eu não me importo, porque eu vou ler, aí fica até um pouco mais fácil depois pra saber. Tá ótimo. Oi, Adriano, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Adriano. Tudo. Como que foi, Adriano, a leitura da semana? Mais ou menos. Mais ou menos? Conseguiu terminar o livro 1? Você já tinha terminado? Não. Não? Tá. A Mariana falou que por ela não tem problema comentar sobre os acontecimentos, né, do livro 2. Mas o que eu imagino, né? Que é legal a gente ter assim o gosto da leitura e tudo mais. E também esse livro ele é muito baseado em percepções, né? E não só em fatos. Então, por exemplo, pode ser que tudo que já foi relatado até o final do livro 1 seja a mesma coisa que está falando no livro 2, né? Porque não aconteceu nada de novo. O que acontece? Acontece alguns detalhes que são mostrados e tudo mais, que dá um pouco mais de gosto pela história, né? Que nem o Nicolas falou, já não está mais tão concentrado nos personagens, né? Concentra mais na história. Então, pode ser que não tenha nenhum fato assim, nossa, mas da onde, né? Que aconteceu que seja totalmente diferente do que já foi falado no livro 1. E aí é só assim, coisa de detalhes e tudo mais que a gente tem que ler mesmo para poder tentar dar um palpite aí, né, sobre o que aconteceu naquele assassinato lá, ou naquele suicídio, ou sei lá o quê. Só daí a gente já tem uma pergunta, né? Foi assassinato ou foi suicídio? Pois é, tem essa pergunta aí, né? Eu acho que no segundo livro deu mais a entender que foi mais suicídio, né? Mas eu ainda desconfio do Philip Blake ter matado. Eu já tô começando a pensar que é suicídio. O Nicolas também tá pode firme ser. aí no amigo dele. O professor falou suicídio. A Mariana ainda tá pensando na Elsa ainda, Mariana? O que você acha? Bom, eu termino o livro 1, aí eu vi o discurso dela, né? Quando o Hércules Poirot foi até ela conversar. Até que ela tá casada com outro cara, né? Aí agora, sobre a carta que ela um documento, né? Uma carta que ela tinha mostrado pro... tinha achado lá, negócio lá, o segredo dele. Aí eu desconfio que ela não seja mais a vilã. Não vilã, que matou ele.
Eu acho que ele se suicidou depois de vocês falarem que é mais suicídio. Porque ele tem motivos, né? É. Talvez Eu não acho, aguentou a pressão. Ou, eu acho que ele se suicidou para culpar a esposa. você também. Ou pra ser igual você falou, professor, na passada. Outro personagem, nada a ver, vai entrar no meio da história e ele que vai ter matado. Ou ela. Então, quando se trata de Agatha Christie, Sidney Sheldon, essas coisas assim, quem matou, quem matou, quem matou, me passa a impressão de que nunca é o óbvio. Nunca é aquele que está mais na cara para ser. Você fica pensando, É, esse, tá na cara que não vai ser esse, porque histórias muitas vezes exploram isso. Para que você seja enganado pelo discurso do autor. sim. Mas eu estava terminando de ler o livro 1, né? E eu concordei com o Nicolas em um momento lá que ele falou sobre o discurso da governanta, né? Não sei se vocês lembram, né? Ela, pelo que ela via lá do que acontecia na casa e tudo mais, ela até poderia ser uma pessoa também que quisesse ver o patrão dela morto, né? Mas Então, aí assim, em tem algum algum fato que a momento me gente não passou sabe, né? isso, em algum momento eu fiquei pensando também que ela poderia ser a culpada. Mas agora, né, com esse livro 2 aí, não sei, não sei. Eu fiquei com mais dúvida do que Mas certeza. também. Mas eu tô. Pela história em si, né? Se fosse na vida real, eu colocaria no Philip Blake. Mas, como é um livro, então eu sempre fico muito desconfiado. Será que o autor ia colocar esse mesmo final? Ou eu acho que vai ser um. O Murilo tinha falado que é muito bom, não, então provavelmente não é nenhum desses personagens. Talvez seja, sei lá, a própria Caroline ou Suicídio. Então, esse tipo de exploração da dúvida, que fica criando dúvida na tua cabeça e te levar ao erro, me leva a lembrar de um conto de Machado de Assis. Machado de Assis, no meu ponto de vista, o maior escritor da literatura brasileira, em um livro de contos, que são uma história curta, chamado A Cartomante, ele tem uma ideia, ele passa uma ideia de mistério que no final, não vou dar spoiler, mas que no final você fica nessa coisa. Mas será que foi? Será que foi? Tá muito na cara que foi, tá muito na cara que ele vai fazer, que ele vai fazer, que ele vai fazer, e você fica pensando, não vai ser o óbvio, vai ser outra coisa. E no final acontece exatamente aquilo, enquanto você acredita no final previsível, ele continua a história. Quando vai chegar perto do final, você muda de ideia e ele entrega no final a história do jeito que era previsto no começo. Quer dizer, é o blefe em cima do blefe. E tem o clássico mais misterioso, mais sem solução da história da literatura brasileira, que é Dom Casmurro, que é sobre a esposa de Bentinho, se ela traiu ou não traiu. Aí, já fica alguma recomendação independente do que a gente está lendo aqui. A Cartomante, você pode... É um conto aí de algumas 20, 25 páginas que você pode dar uma lida. Bem bacana. Os clássicos mais misteriosos do Machado de Assis. E segue a Agatha Christie, por ser posterior à época, ela pega também esse tipo de elemento chamado período do realismo da literatura, que não trata de coisas românticas, lindas, bonitas, maravilhosas, poéticas, mas de como a vida pode ser mais dura do que a gente enxerga. A passada dica, A Cartomante. Acho que Legal. vocês viram com a professora Suelen, né, na época do outro livro, sobre o realismo. Aham. A Gata do Rio Viram? Nilo. Não consigo lembrar direitinho cada um, né, mas deu para passar uma ideia do que cada um é. Um é mais realmente. Muda muito o linguajar das pessoas. Tipo, no romantismo é algo mais. É mais formal, né? E já no pós-modernismo é bem informal mesmo. Eu acho que isso é a maior característica.
Ah, legal. Ah, então tem umas dicas do professor aí, ó, do Machado de Assis. Para você começar a ver se você gosta do estilo do autor, pegue um livro, na verdade não é um livro, é um conjunto de contos de um livro, e um deles que bastante, é o mais famoso conto dele, é A Cartomante. Esses contos, eles não eram vendidos em forma de livro, eles eram publicados em jornais em forma de novela. Da... E aí, a cada semana você comprava um jornal, o jornal era semanal, e tinha que. Se acompanhava o mistério da história pelas páginas do jornal. Isso deu muita repercussão para o Machado. Meu Deus do céu, se eu não estou doente, eu vou ficar doente. Mas o mesmo conto, ele também não era publicado inteiro, era publicado por partes. Ou Dependendo do era cada tamanho do vez um conto. conto? Dependendo, não, Ah, no caso da Cartomante, ele foi publicado como trechos após trechos. Então, cada dia era até como se fosse um capítulo de novela. que legal. E isso fez, assim, despertou o gosto na população, ele ganhou repercussão por causa do conto da Cartomante, e depois isso ajudou até a aumentar as vendas das outras obras dele. Ah, que legal. Ah, Hoje em dia o legal, que eu nunca tinha publica visto. em jornal é só crônica, né? Uhum. Crônica ainda tem. Hum, Crônicas mais curtas. São mais curtas ainda, É. né? Que conta. Mas, de certa forma, essa questão que eu coloquei da publicação semanal ou periódica, a gente vê nos quadrinhos de jornal, né? Você olha assim, muitas vezes você vai olhar o quadrinho lá do Caderno C do Correio Popular, por exemplo, tem lá uma tirinha do Hagar, por exemplo, da Mafalda. Ele fala alguma coisa e algo vai dar uma sequência no próximo dia, que vai dar uma sequência no outro, para você construir uma linha de raciocínio. Isso é cultural. É bem inteligente, né? Pra despertar ainda mais o gosto. Exatamente, porque o objetivo era... Pensa, as pessoas não tinham nenhum tipo de instrumento de visualização de imagem. Então, o que pegava? Quadrinhos, crônicas, contos maiores, poemas. Mesmo as pessoas não tão cultas, que tivessem uma noção básica de leitura, se interessavam por essas coisas. No Nordeste, devido à leitura ser algo muito mais difícil das pessoas terem acesso, uma época muito pobre no Nordeste brasileiro, a grande seca dos anos 10, 20, o que pegou muito foi a tal da literatura de cordel. Já trabalharam com cordel? Ah, a Suelen tá passando agora daí. Isso. No Google. Sabe? E o objetivo é você transmitir, mesmo para a população menos escolarizada, uma forma mínima de interação, de entretenimento. Uhum. Já a Agatha Christie vai pegar um público mais seleto, um público socialmente mais avançado, no ponto de vista de leitura, escrita, aculturação, repertório e tudo mais. Inclusive, a Agatha Christie ela serve como referencial para os nossos próprios autores de novela. Né? A falecida Jeanette Claire. Jeanette Claire gostava muito de seguir o estilo de história misteriosa da Agatha Christie. Você lembra, né, da Jeanette Claire, né, Thaís? Alô? Estão me ouvindo? Oi. Eu desliguei o microfone. Então eu lembro, mas eu não sei quais as novelas que ela fez, assim, exatamente, porque eu não acompanhava tanto, não. Mais recente foi a Glória Pérez, né, aquela que teve a filha assassinada pelo ator. Glória Pérez? Isso. Que ainda Essa é escreve. outra escritora, né? Isso. Ela ainda escreve. Aquela que teve a filha Sim. assassinada lá da novela. Não, essa daí acho que é Mais mais de agora, recente. né? Isso. Então, muito vem desse estilo, o estilo misterioso, ele dá o toque das novelas mexicanas, brasileiras. Não, mexicana é mais dramática, mas as brasileiras são mais, no meu ponto de vista, mais inteligentes, né? Não tão... A novela mexicana é usurpadora, né? Todo mundo já viu. Aquela coisa melodramática, assim, que você tem vontade de socar a televisão na hora que vai para o intervalo. Então, os autores brasileiros seguem muito o estilo da Jeanette Claire, principalmente da Glória Pérez. Aquela coisa assim mais
tem um enredo, mas que você não consegue supor muito lá na frente. Eu particularmente gosto mais. Então, veja como uma época vai influenciando outra. Né? Lembra que eu falei que esse livro é de 1940 e 40 alguma coisa, esqueci. Estou sem meu computador aqui hoje. E ainda muito atual. A gente consegue perceber o estilo dela com a gente aqui na nossa produção audiovisual. Uhum. E tem uma coisa do segundo livro que, pelo que eu entendi, a autora não quis revelar a data que estava se passando. Toda vez que a governanta ia falar lá no verão de 1900, em 3 pontinhos ali. Isso daí eu achei bem legal, porque é pra você imaginar mais ou menos, você sabe que está por volta de 1900. Mas só Início do pra... século XX, certamente. Vai ser quando exatamente? Aham. Isso é curioso. Por que isso? A autora não quer revelar uma data específica? Qual seria o objetivo dela Acho com que não. isso? Ah, sei lá, eu acho que também seria interessante pra, igual a gente tá fazendo na live anterior, Sim, pra checar se tá de acordo com a nossa realidade, sabe? No tempo atual. exatamente. Eu gosto muito, a gente chama isso de anacronismo, e fazer esse transporte do que você está vendo de uma época, o que ela se relaciona com outra. E o mundo, na verdade, o mundo não é feito de gavetas, né? Não tá tudo separadinho, guardado. O mundo é algo só, único, e vários elementos vão se cruzando, seja de tempo, de cultura, pessoas, tradições. Isso vai, de alguma forma, influenciando a próxima geração, o próximo momento da sociedade. Uhum. Tem uma passagem legal também no final do livro 1 que ele fala sobre feminismo, né? Que a governanta lá, ela fala que uma mulher não devia suportar as coisas que a Caroline suportava, que ela tinha todos os motivos para matar o marido e tudo mais. E aí o próprio Uhum. Hercule, né, Poirot fala assim, que ele via nela um feminismo, um negócio muito diferente, assim, né, para a época deles. E aí eu achei bem legal e talvez, né, o fato da Agatha Christie não datar, né, os acontecimentos dessa obra, seja justamente o que o professor falou, porque daí você tem uma obra atemporal. Você vai poder ler em qualquer momento da história e aí você vai pegar dessa obra, né, aquilo que te serve, né? Por exemplo, isso daqui é possível de ter acontecido mesmo, né? Agora, alguns comportamentos você vai falar, Uhum. nossa, não tem nada a ver, totalmente, né? Como é o caso de alguns autores que a gente, depois de um tempo, lê e percebe como eles foram racistas, né? Como eles foram machistas, né? No momento da escrita deles lá. Mas é aquele negócio, eles têm a desculpa, né? Da época, porque realmente naquela época era aquilo que era o costume, né? O próprio Monteiro Lobato é um desses autores, né? Que a gente leu muito quando era criança. E hoje em dia assim, é um dos mais racistas que tem, né? Que a gente só vê a crítica, né? Falando, mas ele tem esse problema aí, esse problema, essa desculpa do tempo, né? Do tempo dele, que era assim, que não tem problema, não sei o Digamos que. assim, é o normal da época. Porque normal é só um ponto de vista, né? O normal da Isso, época era exatamente esse machismo, esse o racismo, assim, contexto, né? declarado, sem punição, sem constrangimento de quem está falando. Interessante. Exatamente. Uhum. Cabe, só complementando o que você está falando, Thaís, cabe realmente ao produtor literário, muitas vezes os produtores literários não são simplesmente pessoas que estão vendendo seu trabalho em troca de dinheiro. Cabe também deixar uma mensagem. Muitos e muitos e muitos autores, não apenas da literatura, mas também em forma de poesia, em forma de arte, pintura, escultura, deixam sua mensagem de protesto, deixam sua mensagem de questionamento e falam, muitas vezes falam, porque professor é tudo formado em esquerda. Na verdade, professores são formados em leitura, estudo.
E observação das artes, por exemplo, história. E muito disso vem dos próprios artistas, vem dos próprios escritores, vem dos próprios autores. Tornam-se referências para nós. Acaba-se, digamos assim, sendo o normal acadêmico, normal do mundo do estudo universitário acadêmico, é esse de observar falhas, críticas, questionar possibilidades de mudanças. E, de alguma forma, a Agatha Christie deixa um recadinho dela, né? Mulher, anos 40. Né? Primeiro, já é uma coisa, parece-me, até assim, um tanto absurda. Como assim uma mulher escrevendo, uma mulher sendo a mais lida do mundo, uma mulher sendo a mais famosa, uma mulher colocando no livro dela que o personagem comenta como é ruim esse machismo. Né? Então, ela mesma acaba sendo uma escritora de enfrentar, não apenas citar o preconceito da época, mas ela citar o próprio preconceito que ela poderia estar recebendo. Muitas e muitas vezes autores foram renegados exatamente pelo fato de ter postura de denúncia, através da sua arte, do seu talento, mostrar do seu público que, olha, a minha posição é essa, eu sou absolutamente contra e a minha obra mostra isso. Inclusive, a gente, né, em algumas escolas literárias, né, igual acho que eles não devem ter visto sobre o trovadorismo. Na época do trovadorismo, assim, é muito anterior, né? Acho que, eu não sei se era do século XVIII. Trovadorismo já é mais lá para trás. Ainda, né? Mais antigo. Final de Idade Média. Isso. Então, no trovadorismo, quem tinha acesso à educação eram só os homens, né? As mulheres nem acesso tinham. Isso, homens e nobres, nem todos os homens ainda. Exatamente. Então eles faziam as canções lá, né, os poemas deles, e eles usavam como se fosse um disfarce, né, de dama, se passando, né, por personagens femininos para escrever, mas no fim das contas eram todos homens, né? E o contrário também acontecia uma época, né, aqui, não sei se na época da Agatha Christie ou um pouco antes, diversas autoras brasileiras, elas tinham que publicar, né, seus escritos por meio de codinomes de homens, porque corriam risco de não ser publicadas, né, de não ter seus livros, né, seus contos, sei lá o que, espalhados, né, então elas, assim, se passavam por homens, né, tinham codinomes de homens, mas eram autoras, né, eram mulheres. É só uma coisa interessante em cima disso. Vamos pegar aqueles clássicos da literatura infantil da Idade Média. Quem é o vilão da história de Branca de Neve? Uma bruxa. Quem é o da Branca de Neve? Quem que é o vilão da história? Que faz mal para Branca de Neve? É a Rainha Má, a madrasta dela. Exatamente, é a mulher. Quem é o herói? É o homem, é o príncipe. Não? Se você for pegar da Cinderela, quem é a do mal? Quem é o personagem do mal? A madrasta. É a madrasta, é a mulher de novo. Quem é o herói? É o homem, jovem, príncipe, cavalheiro. Então perceba que a ideia é, desde muito, colocar como estabelecer, muitas vezes, que a mulher poderia ser, a mulher era, historicamente, vilã da história. Ainda que tivesse como personagem central a princesa, a donzela, o herói é o homem nobre, bonito, alto da corte. E o mal sempre vem da mão de outra mulher. E essas histórias são escritas por quem? Por homens. Então perceba como isso vem. A gente está falando aí de 700, 800 anos de literatura. E também tem o da João e Maria, né? Era a bruxa que queria comer a criança. De novo, né? De novo a mulher, né? Querendo
fazer mal para as crianças. Tá vendo como a coisa caminha? Né? Sim. E até mesmo esse termo de bruxa, né, é uma coisa que foi usada muito, né, contra as mulheres na época da Inquisição. Você não podia estudar um pouco mais, você não podia praticar medicina, praticar algum outro tipo De de conhecimento. cultura, assim, de estudo, né? E você fosse tida como uma ameaça ao patriarcado, porque como que pode? Ah, uma mulher ter esse dom aí de curar, é curandeira, então ela é bruxa. Aí é pra Se for fogueira. mulher, Então, bruxa é é malvado. uma Se perseguição for, muito grande mesmo. se for homem, Oi? não é bruxo, é mago. É o Merlin, é o amigo do rei Arthur. Quer dizer, a figura da magia na mão do homem é heroísmo. A figura da magia na mão da mulher é bruxa. Que bom que Então apareceu veja, a não, É. autora do tem, Harry né? Potter, Claro que né? tem. Para mudar tudo. O Harry Potter já faz Que ela... ela faz uma democracia da coisa. No Senhor dos Anéis também. E tem a bruxa, né? A Galadriel, que é a senhora da luz, né, dos elfos. Então aí já é atribuído à mulher uma importância semelhante ao do homem. Mas isso é atual, isso é século 20 e 21. Quem parou para pensar que Monteiro Lobato era racista? Quem parou para pensar que as historinhas infantis de princesa, a mulher que é o vilão? Você vê como as coisas às vezes estão muito na nossa cara, a gente não consegue perceber? Também existe a possibilidade tipo, na frente de a gente ter algum costume, né? Que lá na frente vai ser visto como absurdo, né? Também existe a Exatamente, possibilidade. Seria bem louco, né? exatamente. Vamos ver se vocês matam a charada aí. Bom, só um comentário, né? Não, pode Não, falar. é assim, só pegando aí o Monteiro Lobato. Veja, por que a gente poderia falar que o Monteiro Lobato construiu personagens racistas? Quem é a pessoa mais culta e inteligente? É a Dona Benta. Mulher, branca, dona da fazenda, super bem instruída, super culta. Quem são os personagens mais espertinhos, bonitinhos, ativos? As duas crianças brancas dentro dela. O tio Barnabé. O tio Barnabé é a figura do homem negro, que sempre é vendido pela imagem como um homem preguiçoso, né? Preguiçoso e espertalhão. Isso, de pica-pau amarelo. Amarelo? A tia Anastácia, que é a cozinheira, é sempre associada à Ah, figura de uma mulher burra. Ela é colocada como burra, sem cultura, negra. ignorante. E pegar o vilão, um dos vilõezinhos, o Saci. O Saci, o que é o Saci? É o menino negro. É o menino negro que vive pra rua, que vive pra tudo quanto é lado, fazendo arte, aprontando. E se você olhar a própria fisionomia do Monteiro Lobato e colocar ele do lado da foto do Adolf Hitler, eles são da mesma época, do nazismo, o bigodinho é idêntico. Então veja como a construção é feita como reafirmação de um modelo preconceituoso, racista, eurocêntrico. Uhum. Por favor, Thais, continue. Não, é um comentário sobre o que o Nicolas falou, né? De como que a gente vai saber, né? Se alguma coisa que seja costume nosso não vai mudar completamente, né? Na verdade, já está mudando. Não sei se vocês acompanharam, né? Essa situação que a gente está vivendo de pandemia. As pessoas passaram a consumir muito sem sair de casa, né? Que é uma coisa que já estava programado para acontecer. E foi assim, a velocidade com que isso ocorreu aumentou assim exponencialmente, né? Inclusive pessoas idosas que a gente imagina que tem dificuldade, né, de uso do celular, uso dos aplicativos, essas pessoas estão consumindo muito pela internet. Outra coisa que já está mudando, né, que a gente ficou sabendo essa semana, que na nossa escola
a gente vai passar a ter projetor, lousa digital, né, Flávio? Exatamente. Então, qual que foi a diretriz aí da gestão? Já comecem a pensar que o ano que vem, quando vocês voltarem, vocês vão ter que preparar outro tipo de aula, né? Só que, não sei se por sorte ou por azar, é o que a gente já vem fazendo, né, todos esses meses de pandemia. É um arquivo, né, que a gente coloca, disponibiliza, trabalha em cima dele, faz as explicações e tudo mais. Porque se a gente fosse pego, né, numa situação diferente, e aí do nada aparecessem as lousas digitais e a lousa verde lá com giz. Qual é a chance, assim, né, espontaneamente usar só a lousa digital? Seria uma chance mínima, a gente não está adaptado a esse tipo de tecnologia. Mas, com a pandemia, quem sabe, né, isso foi um impulso para que a gente pense, né, numa forma diferente de trabalho e tudo mais. E eu, assim, estou dando graças a Deus que a gente está se adaptando, né, teve esses meses todos, porque realmente o ano que vem, não só o ensino híbrido, né, que vai continuar, mas dependendo da escola que vocês forem, já vai ser esse novo formato também, né, de apresentação, não vai ter lousa de giz, essas coisas. Então, em algum momento, né, quem sabe até o final do ensino médio, vocês já vão falar assim, nossa, lembra que usava giz, lembra que era assim, que não era, sabe? Então, as coisas mudam muito rapidamente, né? E isso acontece diante dos nossos olhos. Vocês estão percebendo isso acontecer durante esse ano aí que a gente foi pego, né, com a pandemia e tudo mais. Eu acho Chamar isso que... de mudança forçada, né? Rapidão. Eu acho que esse século foi o que mais mudou. Comparado aos outros. E ainda vai mudar bastante. Só isso mesmo. Tem que se reinventar o tempo todo. O tempo todo. Eu troquei de aparelho, que meu celular já não estava mais aguentando, estava dando conta, já estava bem comprometido o sistema. E comprei um que vem um Android já com alguns recursos a mais e eu tô perdidinho. Tem que me virar o tempo todo. Muitas vezes as mudanças elas vêm de uma forma muito mais rápida do que a gente consegue se adaptar. Sobretudo esses cachorro velho feito eu, né? Vocês jovens tiram tudo de letra. Eu me lembro que quando eu era criança era muito fácil para mim cuidar do famoso 3 em 1, o aparelho de som da sala. Meus pais, de muito mais idade, não tinham ideia do que é um fio de tomada, com a diferença do fio da caixa de som, que sai o som, botão de regulagem de grave, de agudo, de estéreo, mono, como funcionava o toca-fita. Quantas e quantas vezes minha mãe me tirava lá da cama para que ela queria ouvir o disco dela, que tinha orações católicas, era um disco. E ela tinha medo de colocar e estragar o aparelho, porque tinha que colocar o bracinho da agulha em cima do disco. Hoje isso praticamente nem existe mais. E cuidavam pediam para quem para ajudar? Os mais novos, as crianças. Então muitas vezes vai acontecer de eu chegar na sala de aula e pedir para aluno meu me ajudar com um determinado ponto aqui do sistema. Várias e várias vezes eu recebo ajuda da criançada, que eles são mais espertos que eu para lidar com isso aqui. Com certeza. Eu já estou passando por isso pelo Google Meet mesmo. Nossa, eu consegui aprender a postar aquele dia que a gente conversou, que eu não fiz a primeira live, para eu conseguir postar a gravação, já foi um dia para mim de dificuldade. O primeiro agendamento que eu fiz de Clube do Livro, o Carlos ficou me explicando por meia hora por celular para eu conseguir fazer. O Carlos, ele tá bem por dentro, ele ajudou também com várias coisas já. É mais jovem. Eu também, eu tô tapada com essas coisas. Mas uma coisa que eu achei interessante, acho que eu comentei até com o pessoal do 9º ano, eu precisava, né, durante as aulas, colocar muitos símbolos matemáticos, assim, né, para eles, para a gente corrigir os exercícios e tudo mais. Aí tinha radical, tinha expoente, tinha isso, tinha aquilo. E eu, às vezes, escrevia no caderno e colocava o caderno na frente da câmera, assim, né, para eles verem. E daí, no 8º ano, o
o Wendel, o Victor, o Júlio, todos eles sabem fazer no teclado. Eu falei, gente, como que pode? Só eu que não sei fazer isso. E É eles, que tem que ter assim, um diferente. aí vocês falaram que tem alguma coisa de diferença Tem de como teclado, é isso? reformular. Não sei como se faz Então, isso. coisa que eu Gente, também não faço ideia. chegou a minha vez da consulta. Vou precisar sair. Beleza. Tá Ok, bom? Flávio, sem É, problema. Beijão, um abraço. Semana que vem eu tô. Espero estar certinho aí, sem nenhum problema. Obrigado, Tranquilo. Thaís. E desculpa por alguma coisa. Tchau, professor. Depois Tchau. eu passo por perguntas Tchau, tchau. no seu. Tá, joia. Eu vou aproveitar esse tempinho que a gente tem, ó, que tem uns 15 minutinhos. Como o Murilo aqui tá tão quietinho, né? Eu queria que o Murilo e o Nicolas também, se pudesse depois. O Adrian, não sei se já leu o livro 2, Adrian. Acho que não, né? Não. Não? Então, eu queria que os meninos fizessem uma explanação, assim, de como é o livro 2, sabe? Tentar, né, contar o que acontece, mas não dá tantos detalhes, né? Porque que nem a Mariana e o Adriano não leram ainda. Então, para não atrapalhar tanto a leitura deles. Pode ser? Bem objetivo, assim, Beleza. bem rapidinho? Pode. Tá. Então, quem Você quer quiser começar ou aí. começa, Murilo? Tanto faz, pode ser. Quer que eu comece? Então, eu vou começar. Ah, beleza. Não, beleza. Então, eu gostei do segundo livro porque, tipo, não tem nenhuma... Nada muito importante, né, que vai dar idade à história, mas o legal é que tem a perspectiva de cada um mais objetiva, né? Tipo, o Meredith Blake, um dos irmãos Blake, falando como aconteceu no dia e até, tipo, dá pequenas pistas de como foi, né? Pequenas coisas novas, mas nada muito importante. Isso eu gostei bastante. Dá muitas características, né? Até o dia anterior e no dia em si que aconteceu o assassinato, o suicídio, sei lá. Isso eu gostei. Eu também gostei disso, que eles pararam de falar um pouco no livro 1, né, dos personagens e começaram a falar sobre a história em si, sabe? Do dia, do caso aí que aconteceu. E eu acho que foi isso. O Nicolas falou bastante coisa. E, assim, só para deixar claro, o livro 2 são os relatos que eles entregaram para o detetive? É isso? Que no livro 1, o detetive pede para cada um fazer um relato, né? Isso. Aí ele vai livro meio 2 são os relatos de cada um. Ah, legal. Até Então, estranhei que no livro não tinha tradução, né? Eu falei, aí foi entender que era uma carta que eles escreveram. exatamente. Porque no livro 1 é mais no formato de entrevista, né? O detetive fica perguntando, né? Como foi? Onde você estava? O que você pensou? E ele meio que ele dá um direcionamento, né? Quando você está sendo investigado, entrevistado, querendo ou não, a fala de quem está te interrogando, ela te atinge de alguma maneira, né? Sim. Ela pode te influenciar, né? Tipo, ele fez uma pergunta, por exemplo, tem a governanta que ela, em algumas respostas, até gaguejava, né? Como se ela tivesse um pouco de culpa, alguma coisa assim, mas é a fala de quem está interrogando, tem muita influência. Agora, quando você faz um relato escrito, isento, aí é bem isso que eles falaram, né? Começa a focar mais no que ocorreu e não tanto mais naquelas percepções lá de quem está te perguntando. Por exemplo, tem gente que pode estar perguntando e querendo direcionar sua resposta. Isso. Agora, quando você faz um relato, isso já muda um pouco, né? Já é uma coisa mais isenta e mais confiável até, inclusive. Uma coisa que pode falar mais, mas... é que uma coisa que eu gostei bastante é que, tipo, não teve tanta crítica do Arco de Parte, porque
quando tinha ele perguntando assim, eu ficava meio que tranquilo, né? Porque tinha alguém ali para falar o que estava acontecendo para mim. Aí depois, quando eu tive só os relatos, eu tive que, tipo, eu me senti mais livre. Como eu posso criar teorias, ver se a pessoa tá mentindo ou não. Eu achei legal, tipo, é legal o arco de Ford aparecer, que eu achei legal ter um pouco de liberdade, sabe? Isso eu gostei bastante. E você, Murilo, gostou mais quando tá o detetive ou quando tá só os relatos? Ah, eu acho que eu gostei mais dos relatos. Que tipo, como ele não perguntou, ele falou só pra relatar, então eles falaram coisa a mais, sabe? Que eles podem ter lembrado depois. Que eu não sei se vocês chegaram a ler ainda. Ou eu não conto. Sei lá. Bom, foi tipo assim, né? Que um dos irmãos, eles falam. Pera, os irmãos não. A irmã dela falou que quando eles tinham saído, um evento assim, eles tinham. Ela viu a Caroline indo no quarto de um dos irmãos. Como se Ah, supostamente ela, sim. que ela traía o, o. Traía com os irmãos, o Amias. O- Aí eu já fiquei meio assim, Aham. tipo, pode ter Ele- sido os irmãos, que como ele fala no começo lá no relato, que ele gostava, que um dos irmãos, agora que eu não lembro o nome, gostava muito da Caroline bem antes do Amias ficar com ela. É o Isso Meredith, né? daí. O mais velho. Isso. Inclusive, Não, era ele que produzia o veneno lá, né? Que tinha o veneno guardado. Sim. aham. Então, ó, Uma coisa, uma pista aí. eu acho que o Felipe Blake que o Murilo tá falando agora, mas o Mary tinha, tipo, ele também tinha uma quedinha, digamos assim, do Aline. Sim. Mas aí, ó, segundo a Angela falou que o Mary tinha interessado, assim, acusou o Felipe Blake, que falava muito dela, mas na verdade foi o Felipe que saindo do quarto. Isso, e eu também pensei que o outro irmão dele, o que falava mal dela, porque tinha um que falava que gostava bastante dela Aham. e um que falava mal. Esse que falava mal, ele É o podia ter tipo, Mary. um caso com ela e, sei lá, e fala essas coisas, falar essas coisas ruins dela pra, sabe, esconder assim, ou sei lá, ninguém pensar nada dele. Ele que eu Para tô suspeito. disfarçar, né? Por isso que eu até achei estranho nos relatos que ele falando assim, e até mesmo na entrevista que o Poirot tinha feito, ele falando muito mal dela. Foi umas coisas assim muito estranhas. Uhum. Ela era demônio frio, calculista, essas coisas. Então, ó, tem várias coisas aí no livro 2 que são legais, né? Para a Mariana, para o Adrian que não leram, tá? Tirarem as Uhum. próprias conclusões, né? É uma parte mais que não tem o. Como fala? Que não é através dos olhos do detetive mais, né? Aí é igual o Nicolas falou, é através dos seus Uhum. próprios olhos. Então você vai Sim. ter uma outra percepção do que aconteceu efetivamente. Só que aquele negócio, né? Agora tem o filtro de cada pessoa também, né? Cada pessoa só relata aquilo que convém para ela também. Não é tão isento assim, mas já tem um obstáculo a menos que é o detetive que não está agora, né? Uhum. Eu gostei também desse livro 2, Tem- porque ele te deixa bem livre, assim, sabe, pra pensar assim, não tipo o Poirot fazendo as perguntas guiadas, como se ele tivesse querendo chegar até um ponto, sabe? E tecnicamente guiando Sim, também. é. Isso às vezes é meio chato de, né? Você mesmo quer descobrir o que aconteceu. Uhum. E assim, querendo ou não, o que eu vejo, né, nesse livro? O Hercule Poirot, ele é um detetive, tudo bem, né? Ele tem um compromisso com a verdade. Mas vocês não percebem que ele está bem influenciado pela carta que a Caroline deixou também? Sim, Não sei se você tem essa percepção. eu Ele quer tenho. saber a verdade, mas ele Também, né? quer muito que a verdade seja aquilo que Uma está na verdade carta. boa. É.
um final. Vocês concordam que, inclusive, Sim. ele tá todo compadecido da filha dela, né, da Carla, que a Carla recebeu a carta, tudo mais. Então, apesar dele ser um detetive, né, dele não ter obrigação, né, com lado nenhum, até porque os dois estão mortos, né, tanto a vítima quanto a pessoa que foi condenada, os dois estão mortos. Ele não tem compromisso com ninguém, mas mesmo assim, a impressão que eu tenho é que ele... Ui, meu Deus. É que ele quer muito que ela seja inocente, né? Uhum. E aí, né, nesse ponto, a gente tem que estar bem distante, né, emocionalmente falando dos personagens, e do Hércules também, porque pode ser que não seja nada disso, né? Uhum. Sim. E uma coisa também, falando nisso, é que, lembra que estão falando que poderia ser qualquer um dos personagens, mas poderia também ser um personagem novo, né? Digamos assim, nada a ver com a história. Aí, o livro nunca jogou na cara tipo, que poderia ser a própria Carla, né? Menininha que matou o pai dela. Tipo, existe a possibilidade. Eu acho que pode até ser o final, porque seria uma reviravolta bem grande, né? Ela que pediu pro detetive interrogar e tal. Não, mas não tem como. Mas aí seria um acidente mesmo, né? É, Porque uma criança de 6 anos... Ela tinha 6 anos. Eu pensei que você tinha falado da. Bom, eu pensei no começo que poderia ser o irmão que falava mal da, 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 da Berlim. Caroline, da Caroline, e a governanta, um pouquinho assim, e também Uhum. no livro 2 que me chamou mais atenção também, foi a. Me esqueci agora, a irmã A Anja. Ângela. a Ângela, isso, a irmã dela. Isso. Como ela falava que Uhum. tinha muitos conflitos e que a Caroline sempre defendia ela por Uhum. conta de, tipo, a Mias querer mandar ela para longe estudar. E também ela sempre Aham, passando também. na cabeça dela, pelas coisas que ela fazia de ruim. Eles tinham As irmãs tinham uma um relação rancor, meio né? controversa, né? Sim, Uhum. sim. Não dá para saber realmente se elas eram, assim, tão próximas ou se era uma coisa que só as pessoas de fora, elas queriam passar para quem estava de fora, né? Não dá para saber Uhum. direito. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Delas serem bem. Porque eu tô no relato agora da governanta, e é exatamente isso, né? Das irmãs serem bem próximas e da Angela não ter essa rixa com a Amy. Eu acho que seria bem isso, porque existe também o ponto de vista da. Isso, na verdade, ser próximas não é uma coisa necessariamente boa, né? Que livraria a Ângela de ser a culpada do crime, né? Porque Sim. aí, Sim. como que é colocado isso? Elas são próximas, mas o Amias tinha ciúme dela com a mulher, né? Uhum. Ela era um obstáculo no relacionamento do casal, alguma coisa assim. Então, ser próximas não significa que livra, né, a Caroline ou a Ângela de serem as culpadas. Uhum. Sim. Eu acho que, tipo assim, Pode a ser também. Caroline nem gostava tanto, assim, da irmã, era mais pelo que ela tinha feito, sabe, antes, pra ela não ficar com aquele sentimento de culpa, ela sempre protegia ela, dava tudo que ela queria, essas coisas, assim. Eu também acredito. Exatamente. Bom, pessoal, então, ó, eu acho que a Mariana tem bastante dúvida, só que as dúvidas dela são mais filosóficas, né, Mariana? É, Então, você tem que encaminhar para o professor de filosofia mesmo, que é o Flávio. E sobre o livro, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, fiquem